Eu te saúdo com a paz do Senhor. É preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos? Quem são as duas testemunhas do livro de Apocalipse? Essas são algumas das respostas que eu te darei na aula de hoje, lição número 4 da classe de juvenis, as bem-aventuranças do Apocalipse. Para esta aula, os exames sugeridos são 225, 322 e 371. Fique aqui comigo que eu também te darei as respostas da hora da revisão. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Um livro de boas notícias. Para muitos, o Apocalipse é um livro de más notícias, tragédias, catástrofes e pragas que virão sobre a humanidade. Entretanto, para os salvos em Cristo, ele é um livro repleto de gloriosas mensagens de esperança, fé e felicidade eterna. Então, vemos aqui um contraponto, algo oposto, né? Para muitos, o livro de Apocalipse traz tragédias, catástrofes e pragas que virão sobre toda a humanidade. E isso é péssimo, isso é ruim, isso é uma má notícia, uma péssima notícia. Mas isso são para quem? Para aqueles que não estão guardados em Cristo, para aqueles que não creem nas palavras da profecia. Entretanto, para nós, o livro de Apocalipse é um livro repleto de gloriosas mensagens de esperança, fé e felicidade. E o que é melhor do que ter esperança, fé e felicidade é porque, nesse caso, elas serão eternas. Portanto, é um livro de boas notícias, o livro de Apocalipse, para nós que somos salvos na pessoa de Jesus. Portanto, nós devemos continuar glorificando e exaltando o nome santo do Todo-Poderoso. As bem-aventuranças. Os que guardam as profecias. Bem-aventurado aquele que lê. É feliz quem lê com dedicação o Apocalipse, buscando adquirir sabedoria e discernimento. A Bíblia não é um livro, não é um jornal que você lê e amanhã você não lembra das notícias que saiu no jornal. Na verdade, a bem-aventurança daquele que lê é aquele feliz daquele que lê com dedicação. Uma pessoa dedicada à leitura da palavra, no caso aqui do livro de Apocalipse. Por quê? Porque ela irá ler com dedicação, buscando sabedoria e discernimento. Por quê? Porque quando uma pessoa lê com dedicação o livro de Apocalipse, ela adquire sabedoria. Por quê? Porque ela saberá o que acontecerá nos finais dos tempos. Então ela será uma pessoa sábia, cheia do conhecimento da palavra do Senhor. E o discernimento? O discernimento é porque conforme essa pessoa está lendo o livro de Apocalipse, está tendo ali conhecimento, ele terá também discernimento daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Então ela conseguirá discernir o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque são pessoas que guardam as profecias. Bem-aventurado aqueles que ouvem e feliz quem leva a sério e considera em sua vida o que aprouve ao Senhor revelar no Apocalipse, a fim de escolherem melhor os seus caminhos. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Esse ouvir aqui dá mais a ideia de obedecer. Aqui nós devemos substituir o ouvir por obedecer. Não é que aqui o ouvir está errado, não é esse. É que aqui a questão é mais profunda, não é somente ouvir. Por quê? Porque muitas coisas você vai ouvir, mas não vai obedecer, porque você só ouviu. Aqui no sentido direto, a bem-aventurança aqui é daquela pessoa que ouve o livro de Apocalipse, a leitura da palavra, a profecia e guarda no coração. E, portanto, assim ela leva a sério e considera a sua vida o que aprouve ao Senhor relatar no livro de Apocalipse. Então a pessoa acaba tendo ali um conhecimento das verdades bíblicas e acaba colocando isso em prática. Por quê? Porque é uma pessoa que ouviu e obedeceu. Ora, se alguém lê o livro de Apocalipse e obedece ao livro, o que vai fazer?
vai aceitar a Cristo como Salvador. E claro, se essa pessoa já lê o livro, é porque provavelmente essa pessoa já é salva na pessoa de Cristo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai aplicar isso à sua vida, ou seja, ela aguardará a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida sincera, uma vida piedosa diante de Deus. Bem-aventurado aquele que guarda. É feliz quem tem cuidado de meditar constantemente no que leu, a fim de praticar quem age de acordo com o que o Espírito Santo revelou e requer. Guarda. Quando você guarda alguma coisa, de modo geral, só você sabe onde está. Por quê? Porque você guardou, dá mais aquela ideia também de esconder, né? Escondi a sua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Então, dá aquela ideia de guardar, de esconder. Então, por que bem-aventurado aquele que guarda? É porque a pessoa não se esquece daquilo que leu. A pessoa se lembra, né? Porque de acordo com o Espírito Santo revelou, de acordo com aquilo que o Espírito Santo requer de nós. Então nós lemos a palavra e nós guardamos a palavra. Nós não nos esquecemos da palavra do Senhor. Nós estamos sempre meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. E por isso o Senhor nos abençoará. Os que morrem no Senhor. A segunda bem-aventurança é uma palavra de consolo aos servos de Deus, que sofrerão a terrível perseguição do anticristo. A felicidade dos mártires da grande tribulação será a de descansar das lutas, aflições e sofrimentos. A morte para o cristão salvo não é motivo de preocupação, pois é uma transição para a vida eterna. Há uma questão muito interessante sobre a questão aqui da grande tribulação. Os que morrem no Senhor. Aqui veja que para aqueles que estão na grande tribulação, principalmente para as pessoas que estão na grande tribulação, que haverá sim salvação para as pessoas que ainda estão na grande tribulação, ela terá um descanso de lutas, não terá mais lutas, agora não haverá mais aflições nem sofrimento. A morte para o cristão salvo não é motivo de preocupação, pois é uma transição, ou seja, uma mudança para a vida eterna com Cristo. Por que isso é importante dizer? Porque muitas pessoas, muitos cristãos hoje têm medo da morte, têm medo de morrer. Mas a morte é só uma mudança, é só uma questão de mudar de um estado para o outro, ou seja, mudar do estado físico, né, humano, para agora um estado espiritual, porque agora vai se encontrar com o Senhor. Não é que essa mudança será imediatamente, não é porque uma pessoa morre que vai direto para a glória, como muitas pessoas dizem. Vai aguardar o julgamento, é verdade, mas já fica ali num lugar intermediário, já fica ali na espera, é como se fosse uma recepção do céu, vamos assim dizer. Aqui cabe a questão de que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É muito importante a questão, porque muitas vezes, quando nós estamos num funeral, algumas pessoas dizem, essa pessoa foi salva na pessoa de Cristo, né? Então nós não temos preocupação, porque nos encontraremos com ela naquele grande dia. Sim, é verdade, nos encontraremos com ela naquele grande dia. Entretanto, quando a Bíblia menciona que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, não é porque o Senhor fica feliz daquela pessoa estar morta. O Senhor fica com pesar. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que você tem o seu celular, você ganhou um celular novinho, ou você comprou um celular novo, é melhor essa colocação, você comprou um celular novo, você trabalhou o mês inteiro e agora você conseguiu comprar um celular, você está feliz da vida. Aí o que acontece? De repente, esse teu celular, você deixa cair, ele quebra e dá perda total. O que foi para você essa perda do celular? Essa perda do celular para você foi preciosa, Por quê? Porque te custou caro. Ou seja, você está triste porque ele quebrou. Assim também é a ideia de quando a Bíblia menciona que é preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos, não é porque o Senhor está feliz com a morte daquele santo. É porque o Senhor está triste, tem pesar. Por quê? Porque era preciosa, era grande, tinha uma grande valia, tinha um grande valor. E agora essa vida se foi, com tudo que, nesse sentido, nós nos encontraremos naquele grande dia, mas para o Senhor dá uma notícia de pesar, dá uma ideia de pesar.
Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Jesus ficou triste. Por quê? Porque Lázaro estava morto. E por quê? Porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, o Senhor Jesus estava triste com a morte de Lázaro. Os que guardam as suas vestes. Vigiar é estar alerta, atento e consciente acerca dos sinais dos tempos e também com a vida espiritual. Não seja desatento, viva preparado para o seu encontro pessoal com o Senhor. Viva em integridade, sempre aguardando Jesus a qualquer momento. Nós não sabemos a que hora o Senhor Jesus virá. Nós não temos dia, hora, mês, ano, nada, absolutamente nada. O século ou o milênio, nada, absolutamente nada. E por não saber a hora que ele virá, nós devemos ficar prontos, em prontidão 24 horas por dia, não é assim? Nós devemos ficar prontos, independente, nós não devemos ficar desatentos. Nós devemos estar com a nossa vida em alerta, vigiar, guardar as nossas vestes, né? Ou seja, viver uma vida de santidade, de santificação diante do Senhor. Então, com a vida espiritual, nós não devemos de maneira nenhuma titubear, nós não devemos de maneira nenhuma duvidar, nós não devemos de maneira nenhuma estar de qualquer maneira. O Senhor certamente não voltará agora. Lembre-se, quando você pensar isso, que a Bíblia menciona que o Senhor Jesus virá a hora em que não penseis. Ou seja, na hora que nós não estivermos pensando, é a hora que ele volta. E aqui cabe uma outra questão sobre a volta de Jesus. O Senhor Jesus, há pessoas partindo para a eternidade todos os dias. Então, aquela pessoa que partiu para a eternidade, o que aconteceu? O Senhor Jesus voltou para ela. Então, não é só a questão de estar preparados para a volta do Senhor Jesus, não é somente para a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, mas também a volta do Senhor Jesus para a minha vida pessoal, ou seja, eu vou partir para a eternidade. Lembra que quando aquele agricultor preparou um grande celeiro para recolher mais das suas sementes, dos seus grãos, o que veio aquela voz dizendo para ele? Louco, hoje te pedirão a sua alma, o que tens preparado, para quem será? Por quê? Veja que foi anunciado para ele teve essa dádiva de saber que naquele dia ele seria recolhido. Mas aquilo ali era uma exceção. Nós não sabemos o dia que nós iremos ser colhidos por Deus, né? Sermos tirados da terra. Nós não sabemos. Então, por conta disso, nós devemos estar sempre prontos. Por quê? Porque nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja e também nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá para nos tirar dessa eternidade, desta vida e nos levar para a eternidade. Aqui no caso, na questão pessoal, eu não sei quando eu vou morrer. Então eu tenho que estar sempre pronto, preparado. A segunda atitude é guardar as vestes, cujo significado é o de não sujar as vestes espirituais, vivendo em retidão, pureza e fidelidade a Deus. Nós devemos estar sempre com as nossas vestes espirituais limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Não é com qualquer veste que nós andamos por aí. Certamente, você, como está nessa idade que você tem, você nunca viu uma pessoa andando com umas vestes, talvez até sim. Certamente você já viu pessoas andando com vestes de qualquer maneira. O que nós fazemos imediatamente? Nós observamos e admiramos, olha as vestes daquela pessoa, olha como ele está sujo, olha como está naquela situação. Então nós não queremos ficar perto daquela pessoa, né? Dá uma certa repulsa. Por quê? Porque as vestes deles estão sujas, imundas, né? Mal cheirosas, não é assim? Assim também deve ser a nossa vida espiritual, ou seja, diferente disso, né? As nossas vestes espirituais devem estar limpas, perfumadas pelo Espírito Santo. Nós devemos estar com a nossa vida em santidade ao Senhor. Por quê? Porque a santidade é como perfume às narinas do Senhor. Então nós devemos estar com as nossas vestes brancas, vestes espirituais com pureza, retidão e fidelidade a Deus. Para quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós certamente subiremos com ele. Os chamados à ceia do Senhor. Ser convidado para um evento importante nos faz sentir especiais, não é mesmo? Imagine se for para o casamento de Cristo com a igreja.
Neste dia, somente os convidados entrarão nesta grande festa. Essa bem-aventurança é a fidelidade, ou melhor, é a felicidade de quem tem o nome na lista de convidados, ou seja, no livro da vida. Eu não sei se você já observou que em alguns lugares, principalmente casamentos, quando uma pessoa é convidada, ela vem com dois convites. Vem um convite grande, que é um convite ali mais de lembrança, né? Aquele convite, o que nós fazemos? Nós guardamos em um lugar especial para lembrar daquele momento, daquela data. Mas junto com aquele grande convite, vem também convites pequenos. Aqueles convites pequenos nos dá, é um ingresso, né? Vamos assim dizer, né? É um ingresso, é uma senha para entrar lá no momento lá da festa. Então nós entregamos aquele convitezinho pequeno, então a pessoa olha na lista, vê o nosso nome, vê o nosso nome na lista. Então o que acontece aqui? Você pode entrar. Por quê? Porque o seu nome está na lista, o seu nome está no livro da vida. Então assim também será naquele grande dia. Nós somos chamados à ceia do Senhor, mas nós temos a opção de ir a este casamento ou ficar de fora. A escolha é nossa. Somos nós que optamos por ir ou não. Então observe que quando nós somos chamados à ceia do Senhor, um grande evento, o maior evento de todos os tempos, e nós dizemos sim, importante que quando nós chegarmos lá, veremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então nós entraremos nas mansões celestiais. Por quê? Porque o nosso nome está lá. Então é importante que nós venhamos compreender, há um texto bíblico que fala sobre a questão da pessoa que foram chamados para uma grande ceia e recusaram, porque cada um tinha algo para fazer. Nós somos diferentes, nós não temos algo para fazer. Antes de fazermos os nossos afazeres, o que nós temos que fazer primeiro é responder sim ao chamado do Senhor para a ceia do Cordeiro, para a ceia do Senhor. Então nós devemos estar preparados, prontos, com as nossas vestes nupciais prontas, né? Nossas vestes nupciais são apropriadas para o casamento. Por quê? Porque nós estaremos nesse grande casamento. Por quê? Porque é o casamento de Cristo com a igreja. Quem é a igreja? Somos todos nós reunidos. Felizes os que não experimentarão a segunda morte. É impossível ler o livro de Apocalipse e não ficar imaginando como será a experiência de vida ou morte eterna. O livro revela que alguns eleitos participarão da ressurreição, restrita aos santos que morreram em Cristo na grande tribulação. Estes são os 144.000 convertidos da tribo de Israel, as duas testemunhas, os mártires mortos por amor à palavra de Deus, a grande multidão dos remidos pelo sangue do Cordeiro. É importante, quando nós observamos o livro de Apocalipse, vemos ali que fala muito da questão da vida eterna e da morte eterna. Entretanto, ela nos revela para aqueles que participarão da ressurreição. Por quê? Porque nós não experimentaremos a segunda morte. Isso é importante, é o mais importante. Nós não participaremos da segunda morte. Por quê? Porque a segunda morte só virá aqueles que estarão perdidos, que irão para a perdição eterna. E quem são as pessoas que são felizes porque não experimentarão a segunda morte? São os 144.000 convertidos da tribo de Israel. Possivelmente, esses 144.000 são as pessoas que serão salvas na grande tribulação. Haverá salvação na grande tribulação. Muitas pessoas dizem que não, mas sim, haverá. Serão apenas alguns, né, que possivelmente serão somente os 144.000, mas sim, haverá. Os mártires mortos por amor à palavra de Deus, durante a grande tribulação haverá mártires que serão mortos, né, pela palavra de Deus, pelo amor à palavra do Senhor, e a grande multidão dos remidos pelo sangue do Cordeiro de todos os tempos. Esses não estarão felizes porque não experimentarão a segunda morte. E aqui está a grande questão, a grande chave desse negócio. A pergunta do trimestre, podemos assim dizer. Quem são as duas
testemunhas. A verdade é que nós não sabemos quem são as duas testemunhas, mas eu posso te garantir quem não são as duas testemunhas. Isso é que eu vou te falar. Porque as duas testemunhas que muitas pessoas dizem que serão as duas testemunhas e não serão elas. É importante também ver que a bem-aventurança traz consigo as seguintes promessas divinas. Esses não experimentarão a segunda morte. Né? Pois bem, muitas pessoas dizem que as duas testemunhas serão Moisés, Elias ou Enoque. Será um dos três, né? Serão dois desses. Mas isso é impossível de ser. Por que é impossível de ser eles? Pelo seguinte, porque a Bíblia menciona em Apocalipse capítulo 11, versículos 7, 11 e 12, que as duas testemunhas morrerá e ressuscitará. Aí cabe como é que Enoque e Elias, que teve os corpos glorificados, foram levados ao céu, como é que eles voltarão e morrerão uma vez que os corpos estão glorificados? É verdade que o texto geralmente não diz que Enoque e Elias tiveram o corpo glorificado, mas nós entendemos que são glorificados porque não existe como entrar nas mansões celestiais com os corpos naturais. Os nossos corpos serão transformados. Então não pode ser nem Enoque e nem Elias. Por quê? Porque os seus corpos já estão glorificados. Então não faz nenhum sentido os corpos estarem glorificados lá no céu, estarem lá nas mansões celestiais, aí eles descem com o corpo glorificado, são transformados em carne novamente, aí tem toda a questão, depois eles morrem e depois serão glorificados de novo. Não faz nenhum sentido esse negócio. Portanto, não é nem Elias e nem Enoque. E por que não é Moisés? Porque Moisés está morto. Portanto, ele participará do que? Da questão do arrebatamento da igreja. Que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Aí vai entrar na mesma ideia de Elias e Enoque. Não vai fazer nenhum sentido Moisés ter o corpo glorificado no momento do arrebatamento, depois voltar à terra com o corpo natural, morrer e depois ser glorificado de novo. Portanto, nós não sabemos quem são as duas testemunhas, mas nós sabemos que não é Elias, Enoque e nem Moisés. E se você já não sabia disso aí, já me dá um like nesse vídeo, que esse vídeo agora, essa aula merece um like, vai. Felizes os que se santificam, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus recebemos a bênção de ser feitos santos, filhos de Deus. Lavar as vestes também representa a prática diária de se consagrar ao Senhor, apresentar-se diante dele de mãos limpas e coração puro. Bom, das crianças eu cantava um hino parecido com esse negócio. Só que eu não sou muito bom de cantar não, né? Sou eu cantando só o sangue do Cordeiro. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? E vem, né? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Eita, eu para cantar só o sangue. Né? Mas vamos lá. Quem é que vai entrar? Nós precisamos ter as mãos limpas e o coração puro. Ou seja, as mãos não podem estar contaminadas com as questões deste mundo, nem o coração. Nós devemos estar com o nosso corpo, alma e espírito completamente consagrado ao Senhor, como nos diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então vejamos que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos o feito de ser filhos de Deus. Muitas pessoas dizem que todos nós somos filhos de Deus. Todo o mundo inteiro. Não. Existem os filhos de Deus e os filhos das trevas. Quem são os filhos de Deus? Como diz aqui João 1,12, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Aquele que aceita a Cristo como Salvador é chamado de filho de Deus. E aquele que não aceita a Cristo como Salvador é chamado de filho das trevas. Portanto, nossas vestes lavadas não precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro, para ter as nossas mãos limpas e o nosso coração puro, porque assim nós entraremos nas mansões celestiais. Acesso à árvore da vida. A Bíblia nos mostra que antes da queda no Jardim do Éden, o homem tinha acesso à árvore da vida.
ainda que dela não pudesse comer. Através da redenção em Jesus Cristo, contudo, teremos de novo acesso a ela, e mais ainda, de comer os seus frutos. A árvore da vida que estava no Éden estará então à disposição dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Olha que questão interessante, né? Houve uma árvore da vida plantada lá no Jardim do Éden, e agora terá uma outra nas mansões celestiais. Só que desta árvore, desta vez, nós comeremos do seu fruto. É importante separar a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. São distintos, são diferentes, são árvores diferentes. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal dá aquela ideia de revelação. Quando Adão e Eva comeram do fruto que a serpente deu, o que aconteceu? Eles tiveram ali a sua vida revelada, vamos assim dizer. Eles tiveram agora noção do pecado. O pecado agora foi revelado a eles. Por quê? Porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Note que eles não comeram da árvore da vida. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós comeremos da árvore da vida, que está nas mansões celestiais, através da redenção de Jesus. Como o Senhor Jesus nos redimiu, agora, nas mansões celestiais, nós teremos acesso direto à árvore da vida. Por quê? Porque nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Para concluir, ser feliz à luz das Escrituras Sagradas, em especial, é ler, ouvir e guardar as palavras deste livro. Então temos aqui um tripé, ler, ouvir e guardar. Eu vou te lembrar que o ouvir dá mais a ideia não somente de ouvir, mas de obedecer, de pôr em prática. Então, nós temos que ler, ouvir e guardar as palavras desse livro. Felicidade é poder viver e morrer no Senhor, alegrando-se perpetuamente em sua salvação. Ou seja, agora para todo sempre, nós seremos salvos. Para toda a eternidade. Enfim, ser feliz é ser lavado pelo sangue do Cordeiro, participar como noiva de suas bodas, entrar na Nova Jerusalém, comer da árvore da vida e viver em plena e perfeita comunhão com o nosso Salvador. Agora veja que coisa fantástica, que coisa fascinante. Agora nós entraremos nas mansões celestiais, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, participaremos como noiva das bodas do Cordeiro, que é tipo uma ceia, é uma festa, Lembra das bodas lá de Caná da Galileia, lá de João 8? A ideia ali é parecida, só que lá na questão espiritual, lá nos céus será numa situação espiritual. Entrar na Nova Jerusalém, na cidade linda, comer da árvore da vida e o mais importante de todo esse negócio, viver em plena e perfeita comunhão com o nosso Salvador. É uma comunhão perfeita, é plena. O que é pleno? É aquilo que é o máximo. É quando está no máximo, ligado no máximo, ela está pleno. Então nós teremos uma perfeita comunhão com o Senhor. Ela será plena, estará ligada no máximo. Eita, vai ser uma bênção, vai ser uma glória. E o que é melhor? Além de estarmos na presença do Senhor, que será para todo o sempre. Portanto, vale a pena estar firme na presença santa do Senhor, observando as bem-aventuranças do Apocalipse. Ler, ouvir, guardar no nosso coração. Guardar, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, ninguém arranca de nós. É impossível, podem até tirar a Bíblia de nós, mas a palavra do nosso coração é impossível de tirar. E é isso que nós temos que fazer. Guardar a palavra do Senhor no nosso coração para nós não pecarmos contra Ele e termos sempre discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Hora da revisão. Número 1. Porque ele é um livro repleto de gloriosas mensagens de esperança, fé e felicidade eterna. Através de sua leitura, encontramos alertas a fim de que tenhamos uma vida feliz e abundante no Senhor, agora e para sempre. Número 2. Revela o cuidado e dádivas de Cristo para o seu povo. Número 3. A expressão bem-aventurado significa feliz.
referindo-se àqueles que gozam de uma felicidade verdadeira e duradoura. Número 4, porque se refere à felicidade dos mártires da grande tribulação de descansar das lutas, aflições e sofrimentos. Apocalipse 6:11. A morte para o cristão salvo não é motivo de preocupação, pois é uma transição para a vida eterna com Cristo. Número 5, os salvos em Cristo, a igreja genuína. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. E vou aproveitar e agradecer a você que tem compartilhado os vídeos aqui do canal, você que tem deixado mensagens, comentários de carinho para com a minha pessoa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Para você que também dá like nos vídeos, que também dá dislike, o dislike ajuda tanto quanto o like também. Quando uma pessoa dá um dislike no vídeo, eu entendo que alguma coisa eu errei ali, então eu procuro consertar para poder assim trazer um ensino genuíno para a sua vida, para a edificação da sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E mais uma vez, muito agradecido pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos dislikes. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e também pelas palavras de carinho vindo para a minha pessoa. Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!